Olá, turminha, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Cirle e eu irei acompanhá-los a partir de agora, tá? Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o sistema endócrino. É exatamente um assunto que vocês vêm trabalhando ao longo desses dias, tá? E eu estou apenas para colaborar. Então, o que nós sabemos sobre o sistema endócrino, né? O que realmente nós estudamos sobre ele? Então, ele é um sistema que, junto com o nervoso, ele controla todas as nossas reações. Então, ele controla toda a nossa manutenção do corpo, o seu funcionamento. Ele também atua através de glândulas, tá? Existem várias glândulas no corpo, na qual fazem parte desse sistema. Cada glândula produz não apenas um, mas vários tipos de hormônios, tá? Esses hormônios são exatamente o que vão fazer o nosso corpo funcionar melhor. Então, nós dependemos exatamente das substâncias que são produzidas por essas glândulas. Como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, nós temos vários tipos de glândulas, tá? Nós temos glândulas presentes na cabeça. Nesse caso, nós temos o hipotálamo e nós temos também a hipófise. Ambas glândulas se localizam exatamente próximo do cérebro. No pescoço nós temos a tireoide e atrás da tireoide nós temos as paratireoides, que são 4 pequenas glândulas que ficam por trás da tireoide. Entre os pulmões nós temos uma glândula chamada de thymus, tá? Ela é muito importante também. Em seguida, nós temos as adrenais, que são exatamente glândulas que ficam localizadas acima do nosso rim. São duas. Cada rim, em cima de cada rim, tem uma, tá? Nós temos, então, o pâncreas, que é considerado uma glândula mista. Para quem não lembra, glândula mista é exatamente uma glândula que produz secreção não apenas para jogar na corrente sanguínea, mas para ser expelida pelo corpo. Nesse caso, ela também produz substâncias que vão atuar no sistema digestório, tá? Em seguida, nós temos os ovários, que são glândulas sexuais, as gônadas, na verdade, tá? E nós temos também os testículos, que também são glândulas sexuais. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos começar falando um pouquinho sobre o hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele é uma glândula que, se vocês lembrarem, ele está localizado no cérebro, né? Próximo da cabeça em si. Ele é conectado diretamente com o sistema nervoso, mais precisamente com os nossos neurônios, tá? Então, na composição dele, também tem parte do neurônio. E aí, assim, qual é a função dele? O que ele faz em si? Na verdade, ele é o responsável por captar essas informações do sistema nervoso e mandar a informação para que a hipófise atue, então, na produção de vários hormônios. Então, essa é a responsabilidade do hipotálamo. É exatamente uma glândula que vai receber as informações e que vai dizer assim: ei, hipófise, vamos trabalhar? Porque realmente é necessário, tá? A hipófise, então, ela está localizada bem próximo do hipotálamo, tá? Ela é chamada de glândula mestra, porque, particularmente, como a imagem aqui ao lado está dizendo, é ela que conecta ou que atua incentivando várias outras glândulas. Então, por exemplo, as gônadas, a tireoide, tá? Todas elas trabalham exatamente pela função da hipófise. Então, ela que estimula as outras a trabalharem. Então, por isso que ela é chamada de glândula mestra. Então, a hipófise, ela produz o hormônio de crescimento, também chamado de somatotrófico, tá? Que é o SH, né, e o GH, e também o hormônio antidiurético, que é o ADH. Em geral, ela promove o crescimento das cartilagens, dos ossos, influencia no metabolismo das substâncias, tá? Como vocês podem ver aqui, muitas vezes, quando você tem aí a, a falta de um determinado hormônio no organismo, ele causa certas deficiências. Então, o caso do nanismo, tá? É a falta exatamente de substâncias que vão incentivar o desenvolvimento. E muitas vezes, lembrem-se, para produzir certas substâncias está associada à alimentação. Então, uma alimentação adequada, ela favorece que os hormônios sejam produzidos também adequadamente. Então, a ausência, a carência de determinadas substâncias
de determinadas coisinhas na nossa alimentação, ou muitas vezes até a questão genética mesmo, faz com que você tenha alguma alteração nos hormônios. Então, o nanismo, o caso de gigantismo, tá? Uma pessoa aí comparada da mesma idade. Só para lembrar, por que quando a gente vai ao médico, principalmente criança, bebê, né? Mas aí os adolescentes também isso acontece. A gente sempre, quando vai ao médico, a gente vai lá, altura, o peso da criança, né? A questão da alimentação, porque tudo isso influencia, tá? E aí também tem o caso de pessoas que sofreram certas, como é que eu vou dizer assim, desenvolvimento errado, vamos dizer assim, de algumas estruturas. Ou uma mão, vou dizer assim, mais evoluída, ou a língua maior do que deveria, tá? Então, nesse caso, são pessoas aí que passaram por um problema aí de metabolismo acelerado por conta desses hormônios e houve aí um crescimento, uma alteração aí na estrutura do seu corpo, tá? A glândula tireoide. A glândula tireoide ela fica localizada no pescoço. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. A glândula tireoide ela é influenciada no quesito alimentação, tá? E aí eu vou explicar por quê. A glândula tireoide ela controla o metabolismo do corpo, ganho de peso, o ritmo cardíaco. Então, assim, existem mulheres e as mulheres são mais vamos dizer assim, acessíveis a terem esse tipo de doença. Não que os homens também não tenham, tá? Ele tem também. Mas a mulher é mais fácil de mostrar essa doença em si, tá? É uma doença chamada bócio, tá? Essa doença chamada bócio significa a inflamação da tireoide. Ela aumenta de tamanho, aumenta de proporção. Muitas vezes até a pessoa tem que passar por uma cirurgia, né? Uma cirurgia nessa região para poder retirar e extrair aí o excesso. E aí, assim, a glândula tireoide, ela controla o peso. Muitas vezes a pessoa é magra demais, ela come, 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 não engorda, talvez pelo metabolismo acelerado, mas nesse caso muitas vezes influenciado pela condição hormonal. Então a tireoide aí, ela influencia exatamente no peso. Eu já vi mulheres que depois que fizeram a cirurgia, elas aumentaram gradativamente de peso por conta aí da cirurgia na tireoide, tá? Tem casos de mulheres também que controlam a tireoide porque ela acaba influenciando também o ciclo menstrual, entre outras coisas, queda de cabelo. Então, tem muitas coisas relacionadas aí à tireoide. E aí é lógico, para controlar a tireoide, é interessante também que você acrescente na sua alimentação o sal com o iodo. Então, o mineral iodo, ele controla a tireoide. Muita gente que não gosta de comer peixes ou não gosta, né, o caso do sal, desde 1950, que é obrigatório no sal de cozinha ter uma quantidade de iodo. E essa imagem que eu coloquei aqui do lado aqui para vocês, significa uma doença também relacionada aos olhos, tá? É uma doença chamada de exoftalmia, tá? É a doença que dá os olhos esbugalhados, também em decorrência aí da tireoide, tá? Vamos falar agora de um outro grupo, tá? Chamado paratireoide, também localizado no pescoço. Vocês lembram da posição da tireoide, né? Que fica aqui no pescoço? Então, as paratireoides são 4 glândulazinhas, eu coloquei, elas estão colocando aí de verdinho para vocês, que ficam localizadas atrás da tireoide. E qual é a função delas? É controlar a quantidade de cálcio e fósforo no nosso sangue. É exatamente para que ele seja utilizado de maneira adequada por todos nós, gente. Lembrem, o cálcio ele vem no leite, no queijo, né, nos derivados do leite em si, em muitos alimentos que a gente consome, como o ovo. Então, para que ele seja utilizado da melhor maneira possível, é necessário que a gente tenha certos hormônios trabalhando de forma devida, tá? Outra glândula também que eu preciso falar para vocês é o timo, tá? Timus, como alguns falam. É, essa glândula aí, ela é principalmente eficiente, vamos dizer assim, quando
existe um bebê, existe uma criança, um recém-nascido, tá? Não que ela não seja para os demais, mas no caso de um bebê, de um recém-nascido, ela é mais ativa. Então, quando o bebê nasce, ela fica localizada nessa região aqui entre os dois pulmões, bem no início, tá? Quando o bebê nasce, ele precisa de defesa, uma defesa do organismo contra infecções, né? Para que ele não sofra com isso. Só que assim, conforme o bebê ele vai crescendo, ele vai chegando na adolescência, essa glândula ela diminui de tamanho. Consequentemente, o hormônio que ela produzia também diminui é, é, drasticamente. Então, a quantidade ele vai diminuindo de uma tal forma, não que ele pare de funcionar e ela desapareça, não. Mas ela vai continuar trabalhando de maneira bem lentamente, tá? Outras glândulas que a gente deve lembrar também, né, são as suprarrenais, ou também chamadas de adrenais, tá? Essas glândulas, elas ficam em cima dos nossos dois rins, tá? Então, em cima das estruturas dos nossos dois rins. E qual é a função dessa glândula? É bem simples. Ela produz a substância chamada epinefrina. Epinefrina é um nome diferente, né? Na verdade, é adrenalina, que é o nome comum que a gente chama, tá? Então, adrenalina é epinefrina. E também produz a noradrenalina. Mas o que é a adrenalina, né, e a noradrenalina? É assim, quando você está lá andando, né, e de repente você toma um susto, tá? Automaticamente você fica com aquela sensação de suor, mão gelada, tremores, algumas pessoas chegam a desmaiar, outros naquele susto gritam, saem correndo. Então, essa é a responsabilidade exatamente da adrenalina. Ela causa essas reações de fuga, né? Ou no caso assim de susto, né? Para algumas pessoas. Então, essas reações que nós temos, e inclusive reações de quando você olha para alguém, você gosta de alguém, o coração bate lá acelerado, isso é, ou então a respiração rápida demais, isso é resultado exatamente da adrenalina, tá? É ela que vai atuar exatamente no nosso corpo, tá? E a noradrenalina, ela faz exatamente o inverso. Ela acalma, ela tipo assim, enquanto uma aciona para o coração bater, a outra vai lá e manda ele ir mais devagar. Então, é ela que vai fazer o inverso da adrenalina, tá? Ah, outra glândula também importante são o pâncreas, na verdade. Os não, né? O pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista, tá? Que a gente costuma dizer de anfícrina. O que significa isso? Significa que ela tem duas funções. Ela tem a função de produzir hormônios, tá? Como a insulina e o glucagon, mas ela também tem a função de produzir o suco pancreático, que na verdade são substâncias que vão ser lançadas na parte do duodeno, tá? Que vai trabalhar na digestão do alimento. Então, tem essa função, tá? Ela é chamada glândula mista exatamente por isso, porque ela tanto produz substância que vai ser jogada para a corrente sanguínea e depois utilizada pelo corpo, quanto ela vai produzir substâncias que vão ser jogadas no sistema digestório e que pode ser eliminado através das fezes, tá? Por isso ela é chamada de glândula mista. Outra observação, outra glândula também, né? Outras glândulas que a gente pode falar também, são as glândulas sexuais, no caso dos testículos e do ovário. Então, eu vou começar colocando aqui o testículo, tá? Então, a função do testículo, querendo ou não, é produzir o hormônio chamado testosterona. Que hormônio é esse? É o hormônio sexual masculino. É ele que vai dar as características do homem. Então, crescimento do pênis, crescimento da barba, crescimento dos pelos na região do tórax, ou mesmo na região pubiana, engrossar a voz, tá? Tudo isso e muito mais. Então, as características masculinas vêm exatamente do hormônio testosterona. Já os ovários, tá? Já o ovário em si, tá? Ele vai dar aí, que é o feminino, ele vai produzir a progesterona, o estradiol e outros hormônios também, porque não existe só esses aí não, tá, gente? Tem outros também. Tem um que se chama gonadotrofina coriônica. Ele só é produzido quando a mulher engravida, tá? Por isso que quando você vai fazer o teste de gravidez, ele vai
calcular a quantidade de hormônio gonadotrofínico que existe na tua corrente sanguínea. Então, fora esse nome grandão que eu acabei de falar, tenha também a progesterona e o estradiol. E qual é e assim, querendo ou não, né? Coloquei aí, ampliei para vocês na imagem aqui em cima exatamente como fica a parte do ovário em si. Observem que lá dentro ele tem vários óvulos ou folículos, né, de tamanhos variados. Esses folículos aí é exatamente o que vai se desenvolver para gerar um bebê, tá? Que vai lá se juntar com o espermatozoide para gerar um bebê. Então, nesse caso, a progesterona e o estradiol, eles atuam exatamente nesse desenvolvimento. Enquanto um prepara o crescimento do óvulo para ele ficar maduro, vamos dizer assim, sair do ovário, para que ocorra a fecundação, o outro vai lá preparar a estrutura do útero para que se houver realmente uma fecundação, o bebê se desenvolva ali. O outro vai atuar, por exemplo, na produção já de como é que eu posso dizer, do leite materno para o bebê e assim por diante. Então, por isso que nós mulheres sentimos tantos problemas quando a gente está próximo da menstruação, tá? A gente se sente mais inchada, a gente tem uma sensação diferente aí na estrutura dos seios. E aí, então, isso é em decorrência dos hormônios que nós temos, que eles vão controlar o nosso ciclo, tá? Então, o ovário da mulher, ele produz não apenas progesterona e estradiol, mas muitos outros também, tá? Então, essas são as gônadas que tem aí como últimas glândulas que a gente pode falar. Bem, turma, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês têm aí uma atividade, um texto, tá? Eu espero aí o retorno de vocês. Tchau!